Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Muito bom ver os irmãos aqui. Seja bem-vindo você que nos visita. Meu sogro está ali. Bom, o Rodrigo não é visitante não, é de casa. Irmã Paula, família, né? Muito feliz, irmão, de estar aqui com vocês essa noite, mais um dia. Pela graça, pela misericórdia do Senhor nosso Deus. A semana não foi fácil, né? Somos experimentados dia após dia. Em todo o tempo nós somos provados, como foi nos ensinado. Quando tentado, não digamos que do Senhor somos tentados, mas Ele permite que sejamos experimentados, para ver também se somos aprovados, né? Ou se seremos aprovados, né? Gostaria de ler uma passagem que se encontra no livro de Isaías 49, a partir do verso 13. Diz assim: exultai, ó céus, e alegra-te, ó terra, e vós montes, rompei em cânticos, pois o Senhor consola o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Mas Sião disse: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Quantas das vezes, né, a gente, por passar por dificuldades, por momentos difíceis, a gente se questiona, né? Será que o Senhor está contemplando a minha vida? Pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de modo que não se compadeça do seu filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Essa é uma palavra, é uma promessa do Senhor para os seus filhos. Vê, nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente na minha presença. Os teus filhos apressadamente vêm, mas os teus destruidores e os teus assoladores saem do meio de ti. Como eu disse, essa semana foi uma semana difícil. Acredito que muitos também lutaram, porque os dias são maus, mas até aqui o Senhor nos guardou. Até aqui Ele nos trouxe, e eu sou grato a Ele por isso. Às vezes nós, em momentos difíceis das nossas vidas, fica difícil, né, irmão, manter a paz do coração. Mas quando nós olhamos para o Senhor, quando nós lembramos da palavra dEle, quando nós meditamos nessa passagem, o Senhor falando que ainda que uma mãe, que é algo, uma mãe de verdade, é impossível de acontecer, ela venha a se esquecer do seu filho, mas ainda que isso vier a acontecer, Ele não se esquece dos seus. E o Senhor, o seu filho, os seus filhos recebem a herança de seus pais, seu pai. E o Senhor, Ele fala aqui nessa passagem que os nossos inimigos sairão do meio de ti. Então que nessa noite nós possamos elevar a nossa voz em adoração, uma oração ao Senhor, pedindo a Ele que venha repreender todo o mal, que toda barreira, que toda potestade, que todo principado nesse momento caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Grandioso Deus, eterno e soberano Pai, nesse momento estamos respeitosamente diante da Tua presença, Senhor, mas com um coração, Deus, carente, ó Deus, com um coração ardente, com um coração agora voltado para o louvor, para a adoração, para entregar algo ao Senhor nessa noite. Nós estamos aqui, Deus, e queremos, em nome do Senhor Jesus Cristo, adorar ao Senhor em espírito e em verdade, ó Deus. Eu sei que o Senhor já preparou esse dia, o Senhor já abençoou esse dia, o Senhor já preparou este lugar, ó Deus, e que nos compete agora entregar ao Senhor as nossas vidas, o louvor que é teu, a adoração que é tua, os nossos ouvidos, o nosso corpo como templo e habitação para o teu Espírito Santo, ó Deus. Mas te pedimos nessa hora, Deus, que toda enfermidade,
que todas as trevas, que todo principado, que toda obra contrária à tua vontade, que em nome do Senhor Jesus Cristo saia e caia por terra para a glória do teu nome. Senhor, venha visitar os nossos corações. Deus, venha, Deus, contemplar as nossas vidas no mais íntimo. Mexa no nosso íntimo nessa noite, ó Deus, porque nós precisamos de uma experiência diferente com o Senhor. Nós precisamos ser fortalecidos no teu poder, na força do teu poder, ó Deus, porque não sabemos quantos dias mais teremos na face da terra, Senhor. Então nos compete nessa noite adorar ao Senhor em espírito e em verdade, invocar o teu santo nome, porque o Senhor está perto, o Senhor está presente. O Senhor se faz aqui nessa noite o dono de tudo, o dono de nossas vidas, o Senhor, o Rei da glória. Nós estamos aqui para adorar e cultuar ao Senhor, ó Deus, em espírito e em verdade, ó Deus. Manifesta a glória do Senhor aqui neste lugar, ó Deus. Receba cada louvor, cada adoração, Senhor. É para ti, Senhor, que os instrumentistas nesse momento recebam a unção dobrada do teu Espírito Santo, que cada um que ouve esse louvor, ó Deus, que seja impactado pelo teu poder, pelo teu Espírito Santo. Deus, entregamos ao Senhor a direção das nossas vidas, a direção desse culto. Tome o teu lugar, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Irmã Fernanda. Continue abençoando a cada um dos irmãos. Adore ao Senhor da maneira que você achar melhor, mas adore ao Senhor esta noite. Este é um dia único. Este dia nunca mais vai voltar. Então faça desse dia um dia especial. Dê o seu melhor para o nosso Deus. Adore a Ele em espírito e em verdade. Vamos adorar a Deus com o hino que diz manancial. Manancial significa nascente abundante de água, que mana abundantemente, não para, não cessa. Aleluia. João 7, 37 e 38 diz: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu ventre. Aleluias. Manancial, fonte de vida. Aleluia. Oh, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Fonte de vida.
nome. Amém. No livro de Ezequiel, Senhor Deus convoca Ezequiel para profetizar aos ossos secos. Ou seja, profetize a esses que estão mortos há muito tempo, sem esperança e sem futuro. Sopra, Espírito de Deus, neste lugar, com o teu poder e tua graça, venha avivar. Peça ao Senhor avivamento nesta noite. Aleluias.
Segundo Timóteo 2:21, de sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Então, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, deixa o Senhor te usar. Aleluias. Porque enquanto Ele te usa, Ele cuida de tudo na sua vida, de tudo que te faz chorar, te faz entristecer. Então faz a obra de Deus, que o Senhor está no controle de tudo. Aleluias. Feridas, apesar das decepções,
onde eu te mandar, tu irás, onde eu te colocar, tu brilharás e eu te encherei, e eu te encherei, e eu te encherei. Vai, 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 deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar, deixa eu te usar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Aleluias. Oh, glória a Deus. Aleluias. Como Deus é maravilhoso. Como Deus é tremendo. Deus é lindo. Ele cuida dos filhos dele. Aleluias. Mas para que Ele cuida, você tem que adorar ao Senhor. Adore a Ele. Aleluia. Em qualquer circunstância, adore ao Senhor. Aleluias. Oh, aleluia. O céu está descendo agora aqui neste lugar. Como Isaías contemplou, eu posso contemplar o Shekinah de Deus descendo nesta multidão. E isto é unção. Ele está aqui presente no meio de nós. Eu sei que você também pode ouvir a sua voz, dizendo que está na hora de o adorar, de glorificar teu nome. Deus está aqui para receber a tua adoração e teu louvor. Não importa como você vai fazer, o que importa é adorar ao Senhor. Adore levantando as mãos pra cima, adora Ele com o teu sorriso, adore
É por causa de você que Deus está. Adore! Ele adora, ele aí. Adora, ele adora, ele adora, ele aí. É por causa de você que Deus está aqui. É por causa de você que Deus está aqui. Oh, glória! Adore ao Senhor, porque é por causa de cada um de vocês que Ele está aqui. Aleluia! Aqueles irmãos que trouxeram suas ofertas, seus dízimos, possam trazer à frente. Enquanto nós vamos louvar ao Senhor com aquele hino que diz: sonda-me, Senhor, usa-me. Essa música me lembra muito a irmã Cleia, aleluia, que cantou essa música, cantou muito bem. Deus continue te abençoando, né? E vamos pedir ao Senhor: usa-me, Senhor, não só hoje, mas todos os dias, a todo instante. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que me se ache só ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que me se ache só ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer
Senhor, enche-me, usa-me, mais uma vez sonda-me. Oh Deus, sonda-nos, quebranta, Senhor, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Oh, aleluia! Oh, Deus maravilhoso, Deus tremendo, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Atos 16, 25 e 26. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Amém. Olha o poder da oração, o poder da nossa adoração. Se nós soubesse o poder que há na oração, numa adoração, vivíamos em constante oração e adoração. Nada pode calar um adorador. Nada pode te calar, meu irmão, porque você é um adorador. Aleluias. Adorador é tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és Deus. Tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei: por toda a minha vida te adorarei.
pedir, te adorar. Aleluias. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Nosso irmão Jean vai vir à frente contar um testemunho. Aleluia. Pai do Senhor, irmãos. Não é um testemunho, mas é um conto que aconteceu comigo essa semana. Eu vinha pedindo a Deus que Ele pudesse trabalhar em minha vida assim, com algo diferente, que eu pudesse contagiar as pessoas com o meu cristianismo, porque eu tenho servido ao Senhor, tenho vindo para a igreja, tenho vindo de moto sempre. Aí falei assim, pensei, eu venho de moto, passo por vários lugares, sempre ando muito, mas falar do evangelho eu não tenho falado, porque muitas das vezes eu estou de moto, então acaba que eu não tenho tempo assim, não é que eu tenho tido tempo, mas eu não tenho conversado com as pessoas sobre o evangelho. Muitas das vezes eu estou à toa, mas eu estou andando de moto, eu vou ali, vou aqui, vou ali, vou aqui. E essa semana eu falei assim, eu vou para a igreja a pé, eu vou para a igreja. Coloquei no meu coração que eu ia vir a pé para a igreja. Tá bom. Acabou que as circunstâncias me renderam um dinheiro, porque eu tinha um dinheiro com meu colega emprestado há muito tempo, e ele foi, essa semana resolveu me pagar. Aí eu falei assim, sem gasolina então não vou ficar, então ir a pé para a igreja, é meio difícil, né? Vim lá do Vila Pim para cá a pé, não, vou ir de moto. Aí eu falei assim, não, estou com dinheiro. Aí começou a chover, agora à tarde, eu falei assim, eu vou ir de ônibus. Mas eu vou molhar um pouco, se o ônibus passar o 1260, que passa só de hora em hora, eu vou molhar, vou ficar no ponto, é capaz o ônibus passar e atrasar, eu chegar no culto atrasado, pode chegar lá depois, o culto até terminando. Mas aí, eu peguei, estava lá na casa da minha mãe Betinho, saí de lá 1h30 mais cedo, falei assim, não, mas eu vou ir para a igreja de ônibus e a pé. E foi assim, irmãos, e vim para a honra e glória do Senhor, cheguei aqui, mas no caminho, eu peguei o ônibus, né? Aí, eu dentro do ônibus, eu entrei dentro do ônibus, mas primeiro, eu estava no Vila Pim, o 1260 passou vindo para cá, já vindo da estação Diamante. Já estava vindo da estação Diamante, aí eu perdi o ônibus, aí eu tinha que esperar outro. Agora que horas ia ter esse outro ônibus, eu não sei. Aí eu falei assim, eu vou pegar um ônibus então até ali na Alma Viva. E foi assim, cheguei lá, o ônibus estava lá, peguei o ônibus. Na hora que eu entrei dentro do ônibus, a menina falou assim comigo assim, esse rapaz aí parece com um pastor lá da igreja. Aí, beleza, eu sentei lá, aí ela começou a conversar e falar assim, hoje eu vou na igreja, eu estou com a vontade de ir na igreja. Aí o rapaz, colega dela, tá assim, você vai na igreja? Você brigou hoje você fez isso, hoje você fez aquilo. Você vai na igreja como? Você estava brigando, agora há pouco, você vai na igreja? E aquilo ali mexeu comigo, e meio à circunstância, eu sou meio de ficar calado, não sou meio de falar muito não. Mas o Senhor me colocou ali, na hora que eu estava descendo do ônibus, eu virei para ela, levantei e falei com ela assim, se Deus colocou esse desejo no seu coração, vá, porque um passo que você dá para Deus, Deus dá 2 para você. E ela se decidiu, não só ela, mas como tinha outra jovem ali com ela, e falou assim, hoje é o dia de nós buscar o Senhor. E eu fiquei feliz, porque o desejo que estava no meu coração era Deus querendo trabalhar na vida dessas pessoas. Aleluia. Eu fiquei muito contente com isso. Glória a Deus. Obrigado, era isso, irmão. Amém.
Glória a Deus. Deus é bom, né, irmãos? A paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue usando a cada um dos irmãos, abençoando, dando esta graça. E é isso, nós somos instrumentos na mão do Senhor. Temos um chamado, e esse chamado vem com a responsabilidade sobre cada um de nós. A nossa responsabilidade é ser instrumento na mão do Senhor. O Espírito Santo, ele tem que te envolver de uma forma que ele vai operar em outras pessoas através daquilo que você recebeu dele. Amém? Deus possa continuar, irmão. Continue firme fazendo esse trabalho que é essencial para o reino do Senhor. Irmãos, você que trouxe a sua oferta de missão, nós temos esse trabalho todo segundo domingo do mês. Então você está com a oportunidade de levantar e vir aqui à frente. Nós vamos orar por você, orar para que Deus continue abençoando cada ministro, cada líder desse projeto, que é de levar o evangelho aos lugares onde nós não estamos, aonde não tem talvez recursos igual nós temos. Então eles estão com essa responsabilidade. Vamos orar, você vem aqui à frente, está com a oportunidade. Glória a Deus. Enquanto os irmãos estão chegando, eu gostaria da atenção de todos os irmãos. Um aviso, creio eu, que serve para os irmãos que estão lá em Castanheira, assim, passado pelo pastor João. Qualquer mudança, me corrijam. Não teremos o nosso culto no próximo final de semana. Não teremos nem a escola dominical, que é realizada às 9 horas da manhã, e também não teremos o nosso culto no final da tarde, que inicia às 19 horas, início da noite. Por quê? Nós temos um trabalho da convenção distrital lá na cidade de Timóteo, e grande número dos irmãos, inclusive o pastor João, nós que estamos aqui à frente, nós vamos estar participando lá. Então, o pastor João pede e anuncia aos irmãos para que tome esse cuidado, fique atento. Você que não vai, então fique sabendo que nós não teremos o culto aqui. A igreja que tem, é isso mesmo lá em Castanheira, procede também para os irmãos em Castanheira. Então lá tem o trabalho aos sábados, aqui é o sábado só o mês. Então somente no domingo, próximo final de semana, não tem a escola dominical e também não tem o culto à noite. Amém? Pai querido e amado, agora eu oro ao Senhor para agradecer por esse momento que nós estamos tendo, que é de ofertar ao Senhor. Essa pequena oferta, meu Deus, tem um propósito, o objetivo de ajudar os irmãos que estão no evangelismo, que estão em missões, aonde nós não podemos ir, aonde o evangelho precisa ser anunciado, e lá eles são como instrumento em tuas mãos para esse ministério, para essa responsabilidade. Então, meu Deus, cada irmão que está aqui, está com o coração aberto, faz isso por livre e espontânea vontade, essa colaboração, aquilo que está no coração, aquilo que está ao seu alcance. Talvez, meu Deus, é um valor pequeno que estamos colaborando, mas o Senhor pode multiplicar na vida daquele que vai receber. O Senhor pode abrir outras portas e esses irmãos conseguir realizar o trabalho que estão sobre a responsabilidade deles. Quero pedir ao Senhor também que abençoe esses irmãos que estão aqui, que esforçaram e que estão tendo a oportunidade, meu Deus, de estar ofertando. Nunca deixe faltar na vida desses irmãos. Eu sei, meu Deus, que o Senhor tem cuidado de cada um de nós e provido em nossa vida. Penso também sobre aqueles que hoje não puderam, que têm vontade de fazer, mas hoje não puderam estar fazendo. Que o Senhor também os abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, aleluia. Os irmãos podem ofertar. Nós estamos recebendo aqui a família, nosso irmão Rodrigo, ministro da palavra do Senhor, auxiliar do pastor João, ali em Castanheira, a sua esposa Ana Paula. Fica à vontade, eu quero convidá-lo, o irmão Rodrigo aqui,
E se ele achar, se vocês acharem aí, pode estender a oportunidade para a irmã Ana Paula dar uma palavra, cumprimentar os irmãos, tá? Irmão Rodrigo está chegando para trazer a palavra. Fique atento, porque esse irmão é sempre usado pelo Senhor, sempre tem algo maravilhoso para passar para cada um de nós. Então eu, além de estar com o ouvido aberto, atento, ainda estou gravando. Tá, irmão? Deus abençoe, fica à vontade. Paz do Senhor, meus irmãos, irmãos e irmãs, né? É um prazer enorme estar aqui com os irmãos essa noite. Acho que faz muito tempo que eu não prego aqui nessa igreja maravilhosa, né? Onde que eu tenho muitos amigos, né? Amigos e irmãos, né? Então, me lembro de ter dado um estudo em busca da verdade aqui. Fiquei com vocês umas várias quarta-feiras, né? A Andréia está confirmando ali, né? Eu lembro de ter passado um bom tempo aqui com os irmãos. Também já tive o privilégio, né, de pregar aqui a palavra de Deus algumas vezes. É sempre uma honra, não só pregar a palavra de Deus já é uma honra, pregar a palavra de Deus para os irmãos é uma honra maior ainda, não é verdade? Amém. Minha esposa, ela é um pouco tímida, mas quem não me conhece, né, eu sou Rodrigo. Acho que tem algumas carinhas aqui novas aqui, né, que eu não conheço. Sou Rodrigo, sou irmão de vocês, fico ali em Castanheira. Né, aquela lá é minha esposa, Ana Paula, e meu bebezinho Benício, né? Glória a Deus. Então tá bom, Jesus abençoe os irmãos. Vamos nos colocar de pé. Vamos ler uma porção da palavra de Deus. Deixa eu segurar essa folha aqui, irmão, só um minutinho. Tem água aqui. Obrigado. Vamos ler duas porções da palavra de Deus. Está em Salmos, capítulo 8. Deixa eu ler primeiro Isaías, tá bom? Amém. Então vamos ler Isaías 40, 28. Isaías 40, 28. E depois nós vamos para Salmos. E aí nós vamos orar e pedir a Deus que faça a vontade dele aqui essa noite, como sempre. Amém. Isaías 40, 28. Os irmãos folheando, eu vou esperar. Acho que foram todos. Amém. Diz assim: não sabes, não ouvis, o Senhor é o eterno Deus, o Criador dos fins da terra. Ele não se cansa, nem se fatiga, e não há quem esquadrinhe o seu entendimento. Repete essa parte comigo. Não há quem esquadrinhe o seu entendimento. Amém. Salmos 8, 3 e 4. Uma segunda face dessa mesma moeda. Salmos 8, 3 e 4. Esse versículo ele fala muito comigo porque eu faço isso aqui de vez em quando. Os irmãos, quando eu ler, vocês vão entender. Na verdade, eu cheguei na mesma conclusão do que esse salmista. Não sei se antes de eu ler o salmo ou se depois, daí eu já não sei, mas eu cheguei na mesma conclusão e eu dou graças a Deus por isso. Diz assim: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparastes, que é o homem mortal para que te lembre dele, o filho do homem para que o visites. Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui estamos, ó Deus, na tua presença, para falar da tua palavra, para exaltar o teu nome.
para que possamos, ó Deus, compartilhar com cada um dos irmãos aquilo que o Senhor tem para a sua igreja. Eu peço ao Senhor que derrame o teu Espírito em porções dobradas sobre cada mente e coração aqui essa noite, para que possamos sair daqui saciados, ó Deus, saciados com a tua palavra, para que ela nos alimente, para que ela nos dê uma direção, ó Deus, para que possamos compreender a vontade do Senhor na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Não sei se tem um relógio aqui. Vai colocar no quadro? Tá bom. Só para eu costumo não passar, não, mas para me controlar aqui. Eu espero que seja rápido e que seja objetivo. Ok. Essa noite eu gostaria de falar com os irmãos sobre os planos de Deus. Que arrogância minha. E por isso que eu já li esses versículos aqui, para já limitar um pouco a nossa pregação. Como é que um homem pode falar sobre os planos de Deus? A própria Bíblia diz, no texto que nós lemos, que quem conhece a mente de Deus? Quem é que pode compreender a mente de Deus? Quem é que pode, em algum sentido, em alguma medida, dizer o que Deus está pensando agora? Quem é aqui entre nós que poderia falar que você está aqui porque Deus pensa isso ou aquilo? Ninguém. Ninguém de nós e nenhum homem dessa terra tem essa capacidade de conhecer os pensamentos de Deus em sua plenitude. Irmãos, isso é muito brilhante de entender, mas também muito simples. Porque Deus está acima de todas as coisas que nós percebemos. Tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo que nós conseguimos entender com o nosso olhar, com a nossa mente e coração, tudo aquilo que tocamos e conseguimos perceber à nossa volta, Deus está acima disso tudo. Amém. Um exemplo para os irmãos: nós estamos sujeitos ao tempo, certo? Todo homem que nasce, quando ele nasce, um reloginho é disparado. Cada dia da vida dele é contado. Ele caminha para o final, e ele não tem como escapar disso. Ele pode ser o homem mais rico dessa terra, ele pode ser o homem mais inteligente, mais bonito, mais o que você imaginar. Qualquer característica humana que puder concentrar nesse homem não consegue livrá-lo dessa regra simples: ele está sujeito ao tempo. Só que Deus está acima do tempo. Amém. Deus não se limita ao presente, passado e futuro. A Bíblia fala que Ele chama à existência as coisas que ainda não existem. Então, como é que eu vou conseguir entender os planos de Deus de um ser que não está limitado naquilo que eu estou limitado? A minha mente só consegue pensar, imaginar, interpretar as coisas baseado nas experiências que eu tive. E se o tempo me limita e Deus está acima disso, como eu vou entendê-lo? Se Ele não tem essa limitação, se Ele expande além disso, como é que eu, com essa mentalidade pequena, posso em sã consciência compreender os seus planos e querer aqui diante dos irmãos falar do plano de Deus? E aí vem essa parte dos Salmos que para mim é lindo, porque eu faço isso. Irmãos, eu já falei isso com os irmãos, às vezes em alguns testemunhos, isso me ajuda. Às vezes quando eu chego em semanas como você, Alexandre, semanas difíceis, sabe? Que você sente uma carga acima, parece acima daquilo que você pode aguentar. Tem semanas assim, não é, irmão? Tem dias assim, tem dias que você passa e você fala: cara, esse dia eu não queria ter vivido.
Tem um filme, eu até estava falando com a minha esposa, tem um filme, até engraçado, é de um personagem que ele tem um controle remoto, que ele consegue avançar o tempo na vida dele, né? Então quando chega dias difíceis, ele avança, né? Ah não, vamos passar isso aqui. Tem dia que você quer esse controle remoto, vamos avançar aqui, eu quero pular de fase, sem passar pela fase, quero só pular de fase. Tem dia que nós estamos nessa sensação. E aí tem uma coisa que me ajuda muito, é olhar para a lua, para o sol, para as estrelas, para a imensidão. Irmãos, a imensidão do universo é uma coisa que me causa uma sensação tremenda dentro de mim, porque isso mostra em pequenas medidas o tamanho do nosso Deus. Meu irmão, se o universo é deste tamanho, imagina o tamanho de Deus. Se foi criado por Deus, imagina o tamanho dele. A Bíblia fala que nada pode conter Deus. A Bíblia fala que ele pega os céus e estende como uma tenda para nele habitar. Ou seja, aquilo que para mim é imenso, para Deus é uma tenda. E quando eu olho tudo isso, eu comparo a imensidão desse Deus que me ama com o meu problema, com o meu cansaço. Isso me dá tanta força, isso me dá tanta esperança, isso me dá um ânimo, sabe? Porque eu vejo o meu problema e eu comparo com aquela imensidão, com aquela coisa impressionante. E esse ser maravilhoso, como a própria Bíblia diz, que criou tudo isso, ele ainda visita o homem. E ele ainda é capaz de ouvir o seu clamor, o seu pedido. Ele é capaz de compreender a sua dificuldade, que para ele é nada, absoluto. A Bíblia fala que todas as nações do mundo é para Deus como uma gota no balde. Você tem noção do que é isso? Tu pega todas as nações do mundo, para Deus aquilo é uma gota no balde. Agora imagina um problema dentro de mim. O que isso é para Deus? É nada vezes nada, é nada. E ainda assim, ele para escutar os meus problemas, como se fosse o problema dele. E aí eu percebo, e graças a Deus que o meu filho tem me ensinado isso, que às vezes eu, como pai, eu preciso deixar o meu filho passar em algumas dificuldades. Eu preciso que quando ele traz o trabalho de escola para casa, eu não posso ir lá e resolver o problema dele. Eu não posso ir lá e colorir o trabalhinho dele. Eu tenho que ali deixar ele sofrer, deixar ele fazer os contornos, ele tentar viver a vida dele para ele aprender aquilo. Então eu imagino Deus assim também. Eu, com a minha dificuldade imensa, para ele aquilo é nada. Ele poderia estalar o dedo e destruir aquilo tudo, mas ele está olhando e calma, isso é como um dever de matemática, isso é como uma equação que ainda você não sabe resolver, mas dá mais um passo, dá um segundo passo, e eu estou contigo. Daqui a pouco você vai ver que isso é nada para você, porque não existe nada, meu irmão, que Deus não possa resolver. E a Bíblia fala: Cristo em nós é a esperança da glória. Então, se esse Deus imenso e tremendo está comigo, está contigo, meu irmão, não há limite para você. Só que você tem um tempo, você precisa no seu tempo evoluir. Foi isso que Paulo disse com a igreja de Coríntios. Na verdade, a igreja de Coríntios estava numa fase que Paulo falou: eu gostaria de tratar você e dar alimento sólido, mas agora eu não posso. Agora tem que ser só o feijãozinho com arroz, o anguzinho amassado para você digerir. Então nós somos assim. Em algum momento da minha e da sua vida, meu irmão, nós não aguentamos as coisas, mas Deus é paciente, Ele está conosco passo a passo. Mas, ou seja, ainda eu confessando para os irmãos que eu não tenho a capacidade de compreender a mente de Deus, ainda assim eu quero falar um pouco dos planos de Deus. Ainda assim eu quero buscar na palavra de Deus algumas coisas que me aponte numa direção e que tragam uma luz para nós. Eu quero que os irmãos saiam daqui hoje fazendo uma pergunta honesta e sincera para Deus. Eu quero que os irmãos busquem essa resposta. Se você já tem a resposta, amém. Se você ainda não tem a resposta, eu quero que você viva a sua vida procurando essa resposta. Então, no final, eu quero fazer essa pergunta para os irmãos:
eu quero que vocês busquem em Deus a resposta para essa pergunta. Amém? Amém. Então deixa eu tentar mostrar para os irmãos, através de alguns exemplos bíblicos, como nós somos incapazes de entender os planos de Deus. Lembre que Deus, o tempo para Ele não é o meu tempo. Eu vivo, irmãos, eu nasci em 1979, devo morrer daqui a pouco. Quando eu falo daqui a pouco, comparando com a existência de Deus, 30, 40, 50 anos para frente, é daqui a pouco. Só Deus sabe, não é verdade? Então, veja quão limitado sou eu dentro da eternidade, dentro de tudo aquilo que já aconteceu, dentro de tudo aquilo que está acontecendo. Eu não tenho noção do que está acontecendo no Japão, nos Estados Unidos nesse momento, eu não sei. Eu estou limitado, não só ao tempo, mas ao espaço. Eu estou aqui e somente aqui. Eu não sei o que acontece lá. Então, além de eu não saber tudo o que passou, não sei tudo o que está acontecendo no presente, e quando eu morrer, muito menos eu saberei o que acontecerá nesse mundo depois que eu já me for. Eu estou limitado a isso. Mas veja, o que eu quero trazer para os irmãos, que Deus tem um plano que vem desde a eternidade. Esse plano começou desde a criação e ele percorre as eras, aos tempos, passa pelos homens, por reis, por pescadores, por sábios, entendidos, por loucos. E o plano de Deus passa na frente de todos nós, e todos nós temos a oportunidade de vislumbrar, nem que seja numa janela muito pequena, aquele plano de Deus passando diante de nós, que continuará mesmo depois que nós formos embora, depois que eu e você estivermos a 7 palmos do chão, né, da terra. Então eu quero que os irmãos saibam que esse plano existe, e você tem uma capacidade limitada de observar por uma janela pequena ele passando por você. Você consegue ver os sinais dele, sabe que ele aponta por uma direção, mesmo não conhecendo todas as variáveis daquele plano, mas você sabe que ele existe, você sabe que ele está passando ali. A sua capacidade de interpretar é pequena, mas você sabe que ele existe, você sabe que está ali. Então, veja, eu quero trazer aqui um exemplo da família de Lázaro, para vocês tentar trazer, ilustrar para os irmãos aquilo que eu estou tentando dizer. Os irmãos conhecem, a gente não vai ler a história que se passou com a família de Lázaro. Eu vou citar aqui para aqueles que não conhecem. A Bíblia diz que havia uma família em Betânia, na Judéia. Era uma família composta por um homem chamado Lázaro e 2 irmãs, Marta e Maria. Uma família, 3 irmãos, né? A Bíblia fala que Jesus amava aquela família, amava. Ele amava Marta, Maria e Lázaro, e a gente consegue sentir. Quem já leu João e vê a morte e a ressurreição de Lázaro, e consegue ler aquele versículo, tentando se colocar naquela cena, você vai entender a intensidade do amor de Jesus por aquela família. Vocês vão entender. Quando vocês chegarem em casa, lê lá João capítulo 11, se eu não me engano. 11? Acho que é João capítulo 11, se eu não me engano. Vai estar lá, descrito toda essa narrativa sobre a morte e a ressurreição de Lázaro. E vocês vão entender o amor que Jesus tinha por aquela família. Jesus dá a entender que Jesus, a Bíblia fala que ele não tinha um lugar onde reclinar a cabeça, né? Então, e ele andava por todos os lugares. Então imagina-se que quando ele visitava algumas cidades, existiam alguns lugares, algumas pessoas que dava pousada para ele. Então eu imagino que quando ele ia para Judéia, o lugar onde que ele dormia era na casa de Lázaro. Dá a entender isso na passagem, na palavra de Deus. Então existia um momento em que essa relação de Jesus com a família de Lázaro já estava nesse nível de intimidade e de amor e de proximidade, a ponto de Jesus um dia estar distante daquela cidade e Lázaro veio a adoecer a tal ponto que as irmãs de Lázaro entendeu que era hora de chamar Jesus, era hora de clamar para que Jesus viesse interceder, viesse intervir naquela situação, viesse a dar uma resposta para Lázaro, Maria e Marta.
Aí eu quero que os irmãos tentem se colocar no lugar daquela família. Tente olhar o plano de Deus sobre a ótica daqueles que conheciam Jesus muito próximo. Jesus dormia ali, Jesus comia com eles. Eles ofereciam para Jesus a sua casa. Então, para eles, no coração deles, eles saberiam o seguinte: basta eu falar com Jesus que Ele virá. Basta eu chamar por Jesus, qualquer momento, Ele virá ao meu socorro. E foi o que aconteceu. Quando Lázaro adoeceu, Marta e Maria mandou os servos até Jesus e pediu que Jesus viesse visitá-los, porque Lázaro estava muito doente a ponto de chegar à morte. Só que Jesus propositalmente não foi quando o chamado chegou até ele. A Bíblia fala que ele ficou mais 2 dias no lugar onde ele estava, quando ele ficou sabendo que Lázaro estava doente. 2 dias depois, quando Lázaro morreu, ele sabia ainda na distância, ele resolveu ir. Ele fala para os discípulos: vamos lá até a Judeia, porque Lázaro está dormindo. Os discípulos falaram: se ele está dormindo, está tudo bem, ele vai acordar e vai melhorar. Jesus foi mais claro: Lázaro morreu. E aí os discípulos falaram: Jesus, eles já queriam te matar na Judeia, nós saímos de lá agora. Eles queriam armar uma armadilha para te matar, e você vai voltar lá. A Bíblia fala que Tomé temeu, não só que matasse Jesus, mas que ele morresse junto com Jesus. Veja como nós enxergamos o todo por uma ótica muito limitada. Tomé estava preocupado com a sua vida, ele não via o plano todo, ele só via o medo da morte. E nós somos assim, o medo nos limita, né? O medo nos limita. Então, a ótica dos apóstolos, dos discípulos, foi limitada pelo medo da perseguição que Jesus sofreria na Judeia. E quando Jesus chega naquele lugar, a Bíblia fala que Lázaro já tinha morrido há 2 dias, já estava sepultado. E a Bíblia diz que Marta, quando ouviu falar que Jesus estava chegando, ela corre na direção de Jesus para conversar com ele. E ela faz uma pergunta: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Essa pergunta é quase como que o Senhor deixou isso acontecer. Ela estava falando isso com Jesus. Como que o Senhor não percebeu a gravidade da situação? Nós te chamamos e o Senhor não veio. A ponto de Maria nem ir ao encontro de Jesus, dava a entender que ela estava magoada e ferida. Só Marta que foi. Depois Jesus manda chamar Maria. Jesus, antes de entrar na aldeia, a Bíblia fala, ele manda chamar Maria para conversar com ela. A mesma pergunta Maria faz para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Veja como Marta, Maria e os apóstolos não tinham noção do que Jesus queria fazer, de qual era o plano de Deus para aquela morte, qual era o plano de Deus para aquele evento. Que Deus, o Senhor Jesus, não só queria ressuscitar Lázaro, ali, aquele momento, ele foi o divisor de águas. Naquele momento, os judeus traçaram um plano para matar Jesus, porque muitos vieram a crer em Jesus depois da ressurreição de Lázaro. Veja, é quase que como um tabuleiro de xadrez, uma jogada mexida que atrai as outras. Então Jesus conhecia toda a jogada, conhecia o tabuleiro inteiro, só que Marta e Maria só conhecia a jogada deles. Por quê, Senhor? Eu te hospedei aqui na minha casa, sempre te dei comida, o Senhor sempre esteve aqui do meu lado. No dia que eu te chamei, no dia que eu precisava do Senhor, o Senhor não estava aqui. Era isso que ela estava querendo falar com Jesus. Só que Jesus sabia de tudo, o plano era outro.
O plano era muito maior do que isso, era muito maior do que propriamente curar uma pessoa sem que o mundo soubesse. A Bíblia fala que a partir daqueles momentos, judeus passaram a crer em Jesus, os apóstolos viram um milagre como nunca tinha visto antes. Através daquele milagre, até o sumo sacerdote Caifás profetizou por causa daquele evento. Veja como Deus tem em um plano grandioso. Eu e você ficamos perdidos, às vezes, do meio do plano. Só entendemos depois. A mente da gente abre depois que a coisa passa. Você consegue ver a coisa com clareza. Irmãos, isso acontece todo dia. Isso acontece toda hora. Lembre que há um plano de Deus que foi traçado desde a criação, ou antes mesmo da criação. Antes mesmo. Antes mesmo, a Bíblia fala que o sangue de Jesus tem poder antes da criação. Antes disso, Jesus já planejou, Deus já planejou o nosso livramento antes de nós pecarmos. Então, esse plano, lembre disso, ele está passando pela história, pela geração, por homens e mulheres de diferente posição social, de diferentes culturas. Está passando, irmãos, diante de nós, aqui, agora. Essa é a sua chance de ver esse plano e de interpretar esse plano. Homens atrás já passaram, entenderam e fizeram o que tinha que ser feito. E a sua oportunidade é agora. Porque o plano não vai mudar. Porque o plano já foi traçado. As peças já estão no tabuleiro. As jogadas serão feitas. Cada geração fez uma jogada. A palavra de Deus só chegou até mim porque 12 apóstolos, 11 porque um morreu, mas depois foi substituído, 12 entendeu a mensagem e deram a sua vida para que a palavra chegasse a mim e a você. Eles fizeram parte da história, eles entenderam a história e eles estiveram dentro do plano de Deus. Só que a história está passando aqui e agora. Ela não acabou. Ela começou na criação. Ela passou por Moisés, que entendeu o chamado. Ela passou por Abraão antes de Moisés, que entendeu o chamado. Passou pelo rei Davi, que viu o plano e entendeu o chamado. E ela passou por diferentes gerações. Muitos homens entenderam e outros nem perceberam. A Bíblia fala que nesse evento da ressurreição de Lázaro, muitos creram em Jesus, mas outros só entendiam que devia matá-lo. Como isso é possível? Como é possível uma geração diante de um tamanho milagre, de tamanha manifestação do poder de Deus, que comoveu e mudou a vida de muitas pessoas, alguns homens olhar para aquele evento e planejar a morte de Jesus? Porque eles olharam, viram o plano, mas nem reconheceram que o plano existia. E eu e você estamos sob o mesmo risco dele passar na nossa cara, você olhar ele e virar as costas, porque a história ainda está sendo escrita. Grave isso na sua memória, meu irmão. Até que Jesus venha e dê a resposta para tudo e elimine a iniquidade, a ressurreição, e que a morte já não terá mais poder sobre ela, a história ainda está sendo escrita. A história ainda está passando aqui, agora, nesse momento. Você pode enxergá-la e se julgar dentro dela, ou você pode nem ver. É como o irmão ali pregou, o ônibus passou, ele nem viu. Ele abriu o olho e já tinha ido. Nós estamos sob esse risco também.
Cada um de vocês aqui está sob esse risco também. Outro exemplo, a Bíblia diz que quando Jesus veio, se os irmãos leem nos profetas Isaías, que fala sobre o Cristo, você verá que é uma história gloriosa. Se você lê em Daniel, você vê que Cristo significa o fim da iniquidade. É um reino que vai encher toda a terra e não terá fim. Os reis vão se curvar diante dele. A Bíblia fala que ele, como uma pedra, vai bater e vai destruir todos os reinos, e esse reino nunca terá fim. Os apóstolos conheciam essa história. Eles sabiam que quando esse homem se manifestasse, a história de Israel seria outra. Haveria paz na terra, não haveria mais perseguição, não haveria mais pecado, porque esse reino de paz e justiça, quando Jesus se manifestasse, ele entraria e encheria toda a terra. Eles sabiam dessas profecias, e Jesus veio. Primeiro foi uma dificuldade para reconhecer Jesus. A primeira dificuldade foi essa. Eles olhavam o que a Bíblia dizia sobre Jesus, um rei poderoso, e via um homem carpinteiro. A Bíblia fala que beleza alguma havia nele para que atraíssemos. Quando olhavam para ele, o que esse homem tem de aparência para que eu possa me aproximar dele? Nada. Então a primeira dificuldade do povo era reconhecer que aquele homem, filho de um carpinteiro, era o Cristo prometido. Primeira dificuldade. Só que isso foi superado pelos apóstolos. Com muita dificuldade, através do Espírito Santo, eles perceberam, de fato, esse Jesus é o Cristo. Só que ele morreu. Então, como isso é possível? Se na palavra de Deus diz que o reino dele não terá fim. Veja como é difícil enxergar todo o plano. Como é difícil olhar a história e entender tudo que Deus quer fazer sob a sua ótica, a ponto de quando Jesus morreu, os irmãos lembram a história dos discípulos que foram a caminho de Emaús? Eles estavam cabisbaixo, eles estavam com o coração apertado, porque eles tinham certeza que aquele homem era o libertador, mas agora ele estava morto. Então imagina a confusão na mente deles. Eu achava que eu entendia o plano, mas ele morreu. Veja que nós não entendemos, irmão. Não é exclusividade, não, deles, não, é minha e sua. Você não tem, e eu também não temos a capacidade de ver todo o plano de Deus, de conhecer todas as jogadas que Deus fará, para que o final aconteça como Ele planejou. Cada cena desse capítulo está se passando na história. Cada parte desse capítulo, para concluir na volta dele, em que todo o pecado será eliminado, está acontecendo diante de nós, todos os dias. Aconteceu lá para os apóstolos, aconteceu para Davi, para Salomão, para Moisés, está acontecendo aqui agora, e eu e você não temos essa capacidade. Eu já estou te falando, esqueça, você não vai entender tudo, não vai, mas eu estou aqui para te pedir, para abrir os seus olhos, que entenda, que você entenda qual é a sua parte nesse plano. Qual é o meu papel aqui? Ok, Jesus, eu não entendo tudo, não. Eu não sei o que o Senhor vai fazer em todos os detalhes, no país, no mundo, não conheço os tempos nem a época. Mas qual é o meu papel? Me fala o meu papel, pelo amor de Deus. A Bíblia fala que Deus, Ele faz uns vasos de honra e outros de desonra, para que Ele possa usá-los conforme a sua vontade. É como se eu estivesse, Senhor, eu sou um vaso aqui no cantinho da igreja, quando é que eu vou ser usado? E para que momento eu vou ser usado? Eu não conheço tudo, não. Eu sei disso, já desisti de tentar entender. Mas e para mim? Qual é a minha parte nesse espetáculo? Qual é a minha parte? Qual que é o meu papel diante de tudo isso? Essa é a pergunta que eu quero que os irmãos façam. Essa é a pergunta que eu quero que vocês levem para casa.
Essa é a pergunta que eu quero que vocês façam todos os dias da sua vida, porque a sua vida depende disso. Porque você está diante de uma janela pequena, mas a eternidade é muito maior do que a janela que você pode enxergar. E se você não entender o seu papel dentro desse plano maior, meu irmão, você pode estar fora do plano, e aí você não pode errar. Nesse ponto você não pode errar, porque é a sua vida, é a vida da sua família, é a vida dos seus filhos. Vocês entendem quão sério é isso? Veja, quando Deus entendeu e viu que o pecado era tão grande no mundo, lá na época de Noé, Ele traçou um plano para salvar a semente do bem. Somente 8 almas entenderam e viram o plano. Vocês têm noção do que 8 almas no mundo inteiro conseguir compreender a vontade de Deus para aquela época, para aquela geração, naquele momento? Aquele era o papel de Noé, construir a arca e dar o próximo passo para que a semente do bem prosperasse. E ele fez, entendeu e seguiu. Por isso eu e você falamos dele até hoje. Por isso eu e você falamos de Noé até hoje, porque ele viu o plano, entendeu o papel dele e executou o papel dele com perfeição. Ele não sabia o plano todo, ele não sabia que por causa deles uma geração inteira falaria do nome dele, ele nem tinha noção disso, mas ele sabia o papel dele naquela cena. Ele sabia qual era a nota que ele tinha que tocar na hora que a melodia. Teve uma vez que eu fui numa filarmônica, vários instrumentos, não entendo nada de música, até gostaria, mas é lindo de ver. Quem já viu, sabe, às vezes até no áudio aí, no YouTube, você consegue perceber, mas ao vivo é diferente. E você vê aquela quantidade de instrumentos, aquela quantidade de pessoas para tocar uma única melodia, uma única sinfonia, uma única música. Às vezes a gente vê ali uma pessoa ali com aquele trombone grandão, paradinho, fazendo nada, está tocando todo mundo, violino, vai o violão, a guitarra, a bateria, e ele ali parado. Mas quando chega o momento dele, quando chega a hora dele, ele marca o ponto exato, ele entra com força e todo mundo sabe, o trombone está ali. Você e eu somos esse trombone. Qual é o momento que nós vamos soprar o nosso instrumento? Qual é o momento que eu e você entramos nesse plano maior só para trocar o nosso trombone, para saber que Deus ainda fala com esse povo, que Deus ainda habita com esse povo, que o plano de Deus que iniciou lá atrás ainda não terminou e Ele ainda está falando com os homens. Às vezes você está 40 anos com o seu trombone esperando para tocar, ok. O importante é que quando Deus falar toca, você está ali pronto para tocar o seu trombone, pronto para dar a sua nota, preparado para aquele momento exato, porque você já sabe que o plano todo você não sabe, mas quando chegar o meu momento, de eu encenar nesse palco, eu vou tocar como ninguém tocou até hoje. E talvez um dia, daqui a 1000 anos, pessoas estarão falando de como o Johnny trocou um trombone e fez a diferença para uma geração inteira. Tem um exemplo muito claro na Bíblia que me chamou a atenção esses dias, que é a história de Esther. A história de Esther é exatamente isso, irmãos. Ela é tão perfeita que parece mentira. Quando você lê o livro de Esther, parece que alguém inventou aquela história, né? É tudo mentira, é uma história em quadrinho, vou inventar essa historinha aqui. De tão perfeito que é o encaixe das peças no momento exato, na hora exata. O povo de Israel havia sido dizimado de sua terra e levado cativo para uma outra terra. Então o povo havia sido dizimado do seu país, e o pouco que sobrou foi como escravo para uma terra. E havia um plano para destruir o pouco que ficou. Só que nós conhecemos que o plano de Deus é de salvar o seu povo. Ele não vai permitir que a sua semente seja dizimada dessa terra. Nós já sabemos disso.
E a Bíblia fala que uma mulher, Esther, ela se tornou rainha. E quando foi o momento dela entrar, ela estava em dúvida. Mordecai, o pai dela, tio, fala com ela: quem sabe não foi para esse momento exato que Deus te colocou aí? E através dessa mulher, aquele povo se livrou da morte. E hoje eu estou falando de Esther, porque ela tocou o seu trombone como ninguém, na hora certa, no momento certo, falando com as pessoas certas, da forma certa, jejuando, orando, crendo. E o plano de Deus foi executado, porque alguém entendeu qual era o seu papel naquela história. Então eu já quero caminhar aqui para o fechamento, repetindo a pergunta que eu fiz para os irmãos, e aqueles que ainda não sabem essa resposta, eu quero que você use a sua vida para encontrar a resposta para ela, porque disso depende toda a sua história. É simples assim. Porque as pessoas que não entenderam caíram no esquecimento e nunca mais serão lembradas. As pessoas que entenderam, a Bíblia testemunha delas até hoje. Você e eu estamos no mesmo risco de entender e ser lembrados e ter o nosso nome escrito no livro da vida, a ponto de um dia o Senhor nos chamar, porque o meu nome esteve lá, porque um dia, pela graça de Deus, eu compreendi o momento de entrar em cena, o momento de confessar o nome do meu Deus, o momento de testemunhar para Ele, o momento de falar do nome dEle para as pessoas que estão à minha volta. Eu compreendi o meu papel nessa cena. Eu não só compreendi, eu entrei em ação. Porque existe uma diferença de compreender e fazer nada. É como aquele homem que recebe o talento e enterra o seu talento. Ele sabia o que tinha que fazer, mas o que adiantou? Não fez nada. Você precisa entender e você precisa fazer. Por isso que a fé sem obra é morta. É por isso que dizer que crê em Deus e não fazer nada é a mesma coisa que nada. É entender o plano e ficar parado com os braços cruzados. Então eu quero que você pegue essa oportunidade de hoje e saiba que um grande plano de Deus está passando na sua frente, irmãos. Você tem uma janela muito pequena para olhar, mas Deus vai deixar os indícios para você enxergar. Ele vai falar com você, nem que seja por uma boca de uma jumenta, Ele vai falar. Por isso que a Bíblia diz: se hoje ouvir a voz do Espírito de Deus, não endureça o vosso coração. Se Deus está falando com você, seja sensível a essa voz, porque Ele pode estar querendo te falar o que Ele quer de você, para que Ele formou você, para qual é o momento exato da sua ação nesse grande pano de fundo que é o plano de Deus. Irmãos, nós estamos com uma oportunidade de ouro aqui, de salvar a sua vida e a vida da sua família, de ter uma porta de entrada na arca, no dia do dilúvio. Só entende isso quem não tem essa entrada. Eu quero que você entenda antes disso. Saiba que existe um Deus no céu, e que Ele há de trazer juízo sobre toda a terra, e ninguém, a Bíblia fala que todos do céu, na terra, debaixo da terra, vão ajoelhar diante do Senhor e confessar que Ele é Deus. Não tem escapatória para ninguém. Então entenda de uma vez por todas agora, que eu e você não vamos escapar. Então qual é o seu papel? Senhor, qual é o meu papel nesse plano todo? Me ajuda a entender. Abra minha mente. Deixa eu compreender o que o Senhor quer de mim, para a minha geração. Eu não compreendo tudo, mas às vezes eu consigo compreender o que eu tenho que fazer aqui. Quem sabe não foi para esse momento que Deus te colocou aqui? Eu vou te repetir aquilo que Mordecai falou para Esther. Quem sabe não foi para esse momento, para salvar essa geração, que Deus te colocou aqui? Creia que você faz parte desse plano, e se insira nesse plano. Não deixe ele passar diante de você e
e você ser cego e nem perceber que Ele está ali. Não permita isso, irmãos, porque é a sua vida, é a vida do meu filho. Quando eu olho para o meu filho, eu vejo que não é só sobre mim, Johnny, é sobre ele também, é sobre a minha esposa que está ali. Então, não é só sobre você, não, é sobre os seus filhos, os filhos dos seus filhos. Às vezes a bênção que você vai plantar hoje, uma geração inteira que virá depois de você vai colher, sem ter a noção que tudo aquilo que eles estão colhendo é porque você tocou o seu trombone na hora certa, no momento certo, exato. Uma geração inteira vai colher um bem que você fez hoje. Você não vai saber disso, irmão, não tente entender, mas creia que você faz parte desse plano. E mude a história sua, da sua família, dos seus filhos e quem sabe, de uma geração inteira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quero que você pegue essa palavra e passe a fazer essa pergunta para Deus, todos os dias: Senhor, qual é o meu papel nesse plano todo? O que eu tenho que fazer? Me ajuda a enxergar, me ajuda a entender qual é o meu papel nesse plano todo. Não deixe esse plano passar por mim e eu nem perceber ele passando. Passa a fazer uma oração sincera todo dia. E pela graça de Deus eu tenho certeza que Deus há de nos revelar a vontade dele na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pode se colocar de pé. Eu agradeço a oportunidade grandemente. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo na sua vida. Amém. Glória a Deus. Deus continue abençoando o nosso irmão Rodrigo, toda a sua família. Pode ficar aqui, irmão. Prazer, tá, irmão? Irmã Ana Paula, o pai da nossa irmã Shirley, prazer ter o senhor aqui, todos os irmãos, o irmão Augusto, fique à vontade na casa do Senhor. Se você sentir e quer receber uma oração, pode vir aqui à frente, nós vamos fazer uma oração por você. Nós estamos chegando ao término desse culto, nós temos aqui uma cantina funcionando, e nós temos o hábito, né, de passar ali. Esquece aquela janta lá que você vai ter que arrumar na sua casa e que vai sujar tudo lá de novo. Então deixa limpinho lá, faz uma passagem aqui, ó, logo à direita tem uma cantina, ajuda as irmãs, é o trabalho das irmãs, filha de Sião. Então é um projeto que tem abençoado todos nós. Se você quiser, pode ficar à vontade, vir aqui à frente, nós vamos orar terminando. Caso precise, os ministros estão aqui, o irmão Oswaldo, o irmão Rodrigo, para orar por você. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Feche os teus olhos, então, nós vamos terminar o nosso culto com a oração. Senhor, meu Deus, Pai querido e amado, obrigado, meu Deus, por tudo. Obrigado, meu Deus, por esta palavra. Obrigado por esse momento de louvor e adoração que foi a nossa oferta ao Senhor. O Senhor merece toda a honra e toda a glória. E o nosso intuito, o nosso objetivo é de adorar ao Senhor em espírito e em verdade, porque nós reconhecemos a Tua soberania. Então, meu Deus, em forma de gratidão, ofertamos ao Senhor o nosso louvor. E ainda mais, meu Deus, o Senhor falou com cada um de nós através dessa palavra. Traga pelo nosso irmão, meu Deus, que tanto tem nos ajudado e nos abençoado. Então eu peço ao Senhor também nesta oração, retribua a ele, meu Deus, esta bênção, a família dele, ao filho, toda a família, Senhor. Que o Senhor possa continuar usando, operando, meu Deus, através desse irmão e através da sua família. Meu Deus, cada irmão que aqui está necessitado, carente, talvez uma necessidade que nós desconhecemos, mas que o Senhor conhece, e aqui eles estão pela fé para receber, meu Deus, através da oração dos irmãos, a resposta, a solução. E nós cremos que o Senhor está aqui e está operando para ajudar, meu Deus, os necessitados. Eu penso também sobre cada irmão que está
presente aqui, que esforçou de alguma forma para vir a esse culto, leva-o em paz para o seu lar ou para o seu destino, que eles continuem firmes, convictos da bênção do Senhor, vigilantes para que o inimigo não venha roubar a paz e a alegria que o Senhor tem nos dado. Meu Deus, que todo plano maligno caia por terra e seja desfeito no nome do Senhor Jesus Cristo. E se há enfermidades aqui, meu Deus, que talvez não sabemos, talvez desconhecemos, mas o Senhor pode operar, o Senhor pode curar, e nós precisamos da tua intervenção. E eu creio, meu Deus, que o Senhor operou poderosamente neste culto, nesse momento. Obrigado, meu Deus. Que a paz do Senhor, a comunhão do Espírito Santo continue em cada coração. Que cada um consiga ter uma semana de paz e de alegria, e uma semana próspera na presença do Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nosso culto está terminado. Louve o Senhor com suas palmas. Cumprimente o seu amigo, seu irmão, a sua irmã. Obrigado.